certeza que eu vou trazer coisas que vão fazer os irmãos pensar um pouco mais e reconhecer quem é Jesus. E eu gostaria que nós lêssemos João, capítulo 1. Eu sou apaixonada pelo Evangelho de João. Para mim, quando uma pessoa aceita Jesus, ou quando eu vou orientar alguém sobre ler a Bíblia, eu já vou ler o Evangelho de São João. A primeira coisa que eu falo é ler o Evangelho de São João, porque João realmente ele fala de uma forma muito especial sobre a pessoa de Jesus. Então eu gostaria de ler no Evangelho de João. Nós vamos estar lendo de 1 a 4, tá bom? Vamos fazer a leitura alternada, se possível na área. Beleza, gostei. Então, isso mesmo, já está na área. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém. Mas quando nós lemos esse texto, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, fica vago da nossa mente compreender, verbo? Que verbo é esse? Quem é o Verbo? Aí não fica assim um pouco... Na minha cabeça, por muito tempo, foi difícil entender que Jesus era o Verbo, a palavra. Então, conhecer sobre Jesus e ter um relacionamento pessoal com Ele é de suma importância para a nossa vida. Então, saber quem é o Verbo, saber quem é Jesus, é a coisa mais importante para a nossa vida. E conhecer Jesus é ter a vida eterna. João apresenta Jesus como Verbo. Verbo na linguagem grega vem da palavra logos. Verbo é logos, na palavra em grego, é logos. E o logos significa, tanto para o judeu como para o grego, mente criadora, iluminadora, controladora, sustentadora de todas as coisas. Então, verbo é logos, que é a mente criadora, iluminadora, controladora e que sustenta todas as coisas. Então Jesus é aquele que fez todas as coisas. É Ele que sustenta, é Ele que ilumina, é Ele que controla. Agora entendi o que é verbo. Deu para entender? Então Ele é o que sustenta, que cria. Eu quero falar 3 verdades sobre verbo. No princípio, Jesus, o verbo, sempre existiu. Ele já estava com Deus antes da criação. Antes da criação, ele já estava com Deus. Segundo, ele sempre esteve intimamente ligado a Deus. E terceiro, Jesus, o Verbo, ele é Deus. Ele é do mesmo caráter, essência e ser de Deus. Então, Jesus é Deus. Vamos ler João 14, versículo 9. Nós vamos ler muitos versículos da Bíblia hoje. João 14, 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Viu que eu acabei de citar? Jesus já existia antes da criação. Jesus sempre esteve intimamente ligado a Deus. Jesus, o Verbo, é Deus. Então, quando Jesus estava na terra, falando das coisas de Deus, ensinando as coisas de Deus, dizendo quem era Deus, aí Filipe falou: Senhor, mostra para a gente o Pai. Aí nós vamos entender tudo, compreender tudo. Aí o que é que Jesus disse? Quem me vê, vê o Pai. Oh, aleluia! Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. E João 1, voltando agora para o Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 14, diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então eu deduzo o quê? Que Deus, que é Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Dá para você imaginar o tamanho do amor de Deus por nós? Deus mesmo se fez carne e habitou entre nós. Ele armou a sua tenda aqui na terra. Ele se tornou gente como cada um de nós.
gente como nós. Isto revela, irmãos, que em Jesus houve tanto 100% a natureza humana, como 100% a natureza divina. Jesus era o homem perfeito, 100% homem e 100% Deus. Por isso que ele falou para Filipe: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Porque ele era 100% Deus e 100% homem. Jesus é Deus e plenamente homem. Ele tanto era Deus como homem. Graças a Deus por isso, amados. A gente precisa conhecer quem é Jesus. Porque quando a gente conhece quem é Jesus, nós o amamos mais. Nós o compreendemos mais. E nós nos aproximamos mais dele. A Bíblia diz, no Antigo Testamento, que uma maneira de se conhecer as pessoas era pelo seu nome. O nome mostrava quem era a pessoa ou qual era a sua missão. Concorda comigo? Por exemplo, quando eu falo Jacó, o que é que os irmãos pensam? Pode falar, agora pode falar. Jacó, o que é que a gente pensa? Suplantador, enganador, trapaceiro, tomou a bênção do irmão. Não pensa assim? Né? Já pensa logo. Quando fala José, ixi, aquele que foi vendido pelos irmãos, foi odiado, mas também foi aquele que protegeu o povo de Deus. Então o nome que a pessoa levava, falava ou do seu caráter, da sua personalidade, ou da obra que ele iria exercitar. Então uma maneira de conhecer as pessoas era desse jeito. E nós vamos conhecer Jesus através apenas, tem muitos nomes na Bíblia de Jesus, mas eu vou citar apenas 3. E nós vamos conhecer Jesus através do seu nome. Primeiro, eu gostaria que nós lêssemos Mateus 1, 21. E nós vamos conhecer o primeiro nome de Jesus, que diz: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de... Porque ele fará o quê? Então Jesus é o Salvador. Então, o nome Jesus diz que ele é o Salvador. Ele fala: ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então o nome Jesus significa Salvador. Não esqueça mais. Jesus significa Salvador. Ixi, parece que está no curso de teologia. Não tem problema não, a gente precisa conhecer do nome de Jesus. Ele salvará o povo dos seus pecados. Segundo nome, que é o nome que está em Lucas 2:11. Vamos ler junto? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então o segundo nome que nós vamos estar falando é Cristo. Jesus Cristo. Cristo significa ungido, o enviado, o Messias em hebraico é o Messias. Então Cristo fala de quê? Da missão. Jesus é o Salvador. Cristo, ele fala da missão. Ele é aquele que veio salvar, a missão de Jesus, que é salvar o povo dos seus pecados. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então Cristo fala da missão de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus é o nome pessoal dele. E Cristo é o nome oficial, quer dizer, fala da obra que ele veio fazer. Ilustrando, mas assim, uma ilustração muito distante, né? Mas ilustrando. Quando a gente fala, fugiu o nome. Como é o nome do governador? Ibanez. Quando a gente fala Ibanez, é o nome pessoal dele. Mas qual a missão dele? Ou melhor, qual deveria ser a missão dele? Governador, governar o estado. Ibanez é o governador. Aí Ibanez é o nome pessoal. Governador seria o nome da sua missão. Entendeu? Jesus é o nome oficial. E Cristo é a função que ele exerce, Salvador. Se o nome Jesus indica a sua missão, Cristo refere capacitação para essa missão. Jesus é o nome pessoal, Cristo é o nome oficial. Vamos tirar dúvida? Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Jesus de Nazaré, o Cristo, aleluia, andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos e libertando os oprimidos do diabo. Glória a Deus. E o terceiro nome que nós vamos estar falando a respeito de Jesus é o nome Senhor.
Senhor, amados, é a tradução grega do nome de Deus, que é Yahvé ou Jeová. Então, quando eles iam traduzir a Bíblia, traduzir os pergaminhos antigos, onde estava o nome Yahvé ou Jeová, aí eles traduzia por Senhor, Deus o Senhor. Então, Jesus é Deus o Senhor. Foi traduzido da palavra grega Kyrios, que é Senhor. Então, eles escreveram Jeová ou Jiré, ou Jeová ou Yahvé, que vem do grego, que é Kyrios, quer dizer Senhor, que é a palavra significa Senhor. Em Romanos 10, versículo 9, vamos provar isso. Quem os condenará? Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás? Então a gente tem que crer com o coração, confessar com a boca para ser salvo. Confessar o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador. Então Jesus é o Yahvé, isto é Deus, aleluia. Vamos ler ainda Romanos 8,34. Diz, quem os condenará? Romanos 8,34. Quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Onde é que Jesus está? Sentado ao lado direito de Deus e intercede por nós. Ele cumpriu sua missão e voltou para a glória. Amados, uma coisa mais importante também que eu gostaria de ministrar para os irmãos. Lá em Êxodo 3, versículo 14, diz, disse Deus a Moisés, eu sou. Gente, como eu amo essa palavra. Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Deus está se identificando como o eu sou. Quando Moisés viu aquela sarça pegando fogo e não se consumia, e ele viu que havia algo diferente ali, algo sobrenatural, e Deus falou para ele da missão que ele teria que voltar para o Egito e teria que libertar o povo de Israel, que estava sofrendo grande aflição. Ele, mas eu vou dizer o quê? O que é que eu vou dizer? Quem é que está me mandando? Quem é o Senhor? Como é que eu vou saber quem é o Senhor que está me mandando? Aí você indica que eu sou. O eu sou me enviou a vós outros. Essa foi a identificação que Deus deu. E na Bíblia, amados, nós encontramos Jesus também se identificando assim. O eu sou não somente expressa a autoexistência, a autossuficiência de Deus, como também é uma expressão de atendimento a qualquer necessidade do homem. Eu gostei demais disso. Ele é autoexistente, autossuficiente, mas também expressa o autoatendimento a qualquer necessidade humana. Qual é a sua necessidade hoje? O eu sou está aqui para satisfazer a sua necessidade. Jesus, amado, se identificou como eu sou várias vezes na palavra de Deus. Vamos no Evangelho de João. João 6,35. João 6,35. Diz aí, e declarou-lhe, pois, Jesus, o quê? O quê? Mas que fraco, gente. Amém. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Jesus está dizendo que ele é o quê? Ele é o alimento para o faminto. Quem crê no Senhor não passa fome, quem crê no Senhor não passa sede. Fala, Senhor, supre as minhas necessidades, porque o eu sou, aleluia, o eu sou, que é o pão da vida, ele supre todas as nossas necessidades. Ele é o alimento para os famintos, para os necessitados. Oh, glória a Deus. Amados, eu nunca vi ninguém que pediu ao eu sou e ficou sem resposta. Ninguém que clamou, Senhor, hoje eu não tenho pão. E ficou sem pão, porque Deus supre, Deus supre, Deus nos prova, o eu sou nos prova. Eu me lembro uma vez que o eu sou provou-me, foram 6 meses de provação, e num determinado dia lá em casa amanheceu limpo, não tinha nada,
Nada, somente açúcar e água, nada mais. E só criança era 8. E eu entrei para o quarto e comecei a chorar. Falei, Deus, é hoje que nós vamos passar fome, passar necessidade. É hoje, Pai. A igreja não sabia do que nós estávamos passando. Daí a pouco eu escutei os passos andando. Uns passos diferentes, não era um passo normal de uma pessoa normal, mas era um passo de quem tinha dificuldade para andar. Era o seu João. Ele saiu lá do Santo Antônio descoberto, ele tinha uma perna mecânica, então a gente escutava o barulho quando ele pisava com a perna mecânica, dava para ver que o passo dele era diferente. E perto da minha casa tinha um mercado chamado Planalto. Ele passou no mercado Planalto, comprou 250 gramas de café, acho que nem tinha açúcar, mas comprou parece que 2 quilos de açúcar e um bolo. Aí lá veio ele com um pacotinho trazendo. E a gente escutou o passozinho dele entrando no portão. Nossa casa era lá no fundo, lá nas QNG. Aí disse assim, seu Zé, o senhor me desculpa, eu sei que o senhor não precisa, mas por favor, recebe. É para os meninos. Ô amados, o eu sou não deixa faltar. Nunca deixa faltar. E eu louvei a Deus naquela hora, eu saí do quarto chorando, e já fui colocar água no fogo para fazer café e dar café para os meninos. Eu falei, Deus, como o Senhor é fiel. Demorou, naquele dia o café foi 9 horas da manhã, mas também vindo lá do Santo Antônio, dá para dar desculpa, né, amados? Podia esperar, mas o eu sou é o pão que alimenta o faminto. Deus sempre supre as nossas necessidades. Em João 8,18, olha o que ele diz em João 8,18. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai, não, João 8,12, perdão, é 8,12, desculpa aí, 8,12, é esse versículo? De novo ele falava Jesus dizendo, eu sou, o que, amados? A luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá, não andará, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é luz para aqueles que não têm, não sabem para onde ir. Quanto tempo nós andamos em trevas, quanto tempo a gente não sabia para que lado seguir, onde era a verdade, onde estava a verdade. Muitos estão no mundo nessa situação, andando em trevas, mas Jesus, Ele é a luz do mundo, aleluia, Ele é visão para os cegos, oh aleluia. João 10, versículo 7, que ele diz em João 10, versículo 7, ele diz, Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade eu vos digo, eu sou o que, amados? A porta das ovelhas, aleluia, Jesus é a porta, quem entra por ele, a Bíblia diz, quem entra por mim encontrará a pastagem, quem entra por Jesus encontra a vida, aleluia, oh, aleluia, Jesus é o caminho para aqueles que estão sem caminhos, Ele é a porta, Ele é a luz, Ele é o pão. João 10, 11, vou correr um pouquinho por causa do tempo, João 10, 11, ele diz, João 10, 11, eu sou o bom pastor, o que é que o bom pastor faz? Dá vida pelas ovelhas, Ele cuida das ovelhas. Jesus, o eu sou, o bom pastor, o eu sou, deu a vida por mim, deu a vida por você. Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Aleluia. Em João 14, versículo 6, ele diz, João 14, 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é a porta da salvação, Ele é o caminho para o céu. Ele é o caminho que cada ser humano precisa encontrar. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Aleluia. E João 11, 25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Está lá em essa história de João 11, é Lázaro, né? Tá, é Lázaro quando... É isso, é Lázaro, diz Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Né? Foi o que Jesus falou para Marta. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amados, quantos estavam mortos nos seus pecados, nos seus delitos, mas encontrou o eu sou Jesus e recebeu nova vida. Eu sou um dos tais, eu sei que cada um aqui é um dos tais, como diz o hino da harpa cristã. E em João 15, versículo 1, Jesus diz,
Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus é a videira verdadeira. E ele diz: toda vara que está em mim, ele corta para que dê mais fruto. E todo aquele que seca, a que está nele, ele poda para que dê mais fruto. E a que seca, ele corta para que não atrapalhe a videira. Então, toda vara que está ligada em mim, dá muito fruto. Isto fala de comunhão, fala de vida, fala de buscar a presença de Deus. Nós devemos estar sempre ligados na videira verdadeira que é Cristo. Então, nós já conhecemos Jesus através dos seus nomes, ou pelo menos de 3 nomes que eu achei sumamente importante: Jesus, Cristo e Senhor, e o Eu Sou. O Jesus, o Eu Sou, o Deus verdadeiro. E nós vamos conhecê-lo também através das suas obras. As obras falam quem é uma pessoa. Não é só falar assim: Luiz, o cabeleireiro, ou o barbeiro. Aí é porque Luiz é o barbeiro, graças a Deus. Né? Glória a Deus. E assim, a gente conhece a falar para a Regina, a funcionária pública, todo mundo já sabe. Miriam, funcionária pública, todo mundo já sabe. Então, nós vamos conhecer Jesus através das suas obras também. A prova da divindade de Cristo, mediante as obras que ele realizou. João 20, versículo 30 a 31. João 20. João 20. Isso. Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então, muitos outros sinais Jesus fez, que quem estava presente lá na época presenciou muitos outros sinais. João diz que se todos os livros, se for escrito tudo que Jesus tinha feito, que na terra nem caberia o tanto de livros que seriam escritos. Mas os que ficaram escritos é o suficiente para nós compreendermos e entendermos o que Jesus fez por nós e a salvação que ele trouxe e quem é Jesus. Então o nome fala de quem é a pessoa e a obra também fala quem é a pessoa. Lembra de Jesus, é o nome oficial, e Cristo é o ministério, a obra dele. Então nós vamos ver o que Cristo fez na terra. Cada sinal revela um aspecto da divindade de Jesus. Por exemplo, em João 2, de 1 a 12, nós não vamos ler tudo isso. Nós vamos ler só apenas o 9 e o 10. Fala da água transformada em vinho, que foi o primeiro milagre que Jesus realizou, lá em Caná da Galileia. Lembra? Quando ele foi para aquele casamento. E Jesus é aquele que faz sempre o melhor. Aqui fala da qualidade, do melhor. Deus faz sempre o melhor, Jesus faz sempre o melhor. Quando acabou o vinho, que a mãe falou com Jesus, ele falou assim: não é chegada a minha hora. Mas ela disse: faz o que ele mandar. E ele mandou encher aquelas talhas de água. E quando levaram aquela água transformada em vinho, o mestre Sala foi para o noivo e disse: o que está acontecendo? Todo mundo serve o bom vinho, e quando a festa já está com todo mundo embriagado, serve o vinho inferior. Mas você guardou o melhor vinho para o final. Não estou entendendo, você está fazendo o contrário. Mas aquele melhor vinho, quem é que estava dando? Jesus. Então ele é o Senhor da qualidade. Ele sempre vai fazer por nós o melhor. O melhor. Glória a Deus. Nós vemos também João 4, de 46 a 54, nós vamos ler apenas o versículo 49 e 50, que fala da cura daquele filho do oficial. Lembra que o oficial foi ter com Jesus e falou: Senhor, vem na minha casa, cura meu filho. Mas vem logo, Jesus, antes que ele morra. E Jesus virou para ele, olha que Jesus disse, rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus disse: vai, disse-lhe Jesus, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele estava tão desesperado aquele homem, que falou: Senhor, vem depressa, antes que seja tarde, antes que meu filho morra. Jesus olhou para ele e falou assim: o teu filho vive. Só falou essa palavra: o teu filho vive. E ele creu nessa palavra e voltou. E quando ele estava voltando para casa, seus oficiais, os seus serviçais já vinham se encontrar com ele e dizer assim: o teu filho está curado. Ele: que hora que foi que ele foi curado mesmo? Ontem, a hora tal. Aí falou: desde a hora 7ª ele foi curado. Ele foi reconhecer que foi exatamente na hora que Jesus disse: o teu filho vive. Então, o que é que nós podemos entender com isso? Que Jesus, ele é Senhor
de perto, mas é o Senhor também de longe. Aleluia. Se você tem uma necessidade aqui, mas tem alguém que você conhece que está longe, que tem uma necessidade, pode clamar que Jesus, ele é o Jesus de perto, mas também é o Jesus de longe. Ele atende o que está aqui presente, mas atende também o que está longe. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. João 5, de 1 a 18, nós vamos ler apenas o versículo 5, depois o 8 e o 9. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Agora o versículo 8 e 9. Então lhe disse Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Jesus, amado, ele é o Senhor do tempo. Quanto tempo esse homem estava lá naquele tanque de Betesda? 38 anos. Era muito tempo que ele estava ali. Talvez ele tivesse mais anos do que isso, né? Porque não foi para lá no dia que nasceu. Ele já foi para lá quando tinha condições de pelo menos andar. Então ele já tinha bastante tempo que estava naquela situação. Paralítico, sem condições de andar, esperando que aquela água fosse movida pelo anjo. E o primeiro que caía na água era curado, que entrasse na água era curado. Mas ninguém ajudava ele. Quando Jesus chegou perto, perguntou: queres ser curado? Ele: Senhor, eu não tenho ninguém que quando a água é agitada me coloca na água. Ele falou assim: pega a tua cama, vai para a tua casa. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Não importa, amado, o tempo que você está esperando aquele milagre, ele vai chegar, ele vai acontecer, porque o Deus que prometeu, ele é fiel, aleluia. Ele é o Senhor que promete, mas que cumpre a sua palavra, aleluia. Você não vai sair desse mundo enquanto Deus não cumprir a palavra que ele deu para a sua vida. Confie em Deus, ele é o Senhor do tempo. João 6, de 1 a 15, nós vamos ler apenas o versículo 11 e 12. Fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Versículo 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado a graça, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E o 12, 11 e 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então Jesus, ele é Senhor da quantidade. Amados, Deus dá muito mais além do que pedimos ou pensamos, porque o Senhor tem e tem com abundância, né? Ali havia apenas o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Ele alimentou uma multidão e ainda sobrou bastante, porque Deus é o Deus da qualidade, da quantidade. Deus sempre tem mais e melhor para nos dar. Em João 6, de 16 a 21, fala que Jesus andou sobre o mar. Vamos ler o versículo 19. E ao desembarcar, versículo 9, e tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que via Jesus andando sobre o mar. Aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. Imagina, amados, eles tiveram tanto medo que pensaram que era um fantasma. Jesus, ele é Senhor da natureza. Se ele disser para o vento para. Se ele disser sopra o vento sopra. Se ele disser para chover, vai chover. Se ele disser não é para chover, não vai chover. Porque o Senhor, ele tem autoridade sobre a tempestade. Ele tem autoridade sobre a natureza. A natureza está nas mãos de Deus. Tudo lhe obedece. Glória a Deus. Aleluia. E João 9, de 1 a 41, fala da cura de um cego de nascença. Nós vamos ler o versículo 10 e o 11. E perguntou-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? E respondeu ele: o homem, chamado Jesus, fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Como eu amo esse texto, amados, daquele cego de nascença, que já estava com a idade já um pouco bem avançada, e Jesus pega lodo, passa nos olhos dele, né? E fala para ele: vai lá no tanque, se lava. Ele foi, lavou, voltou e está enxergando. Oh, glória a Deus. O que isso quer dizer, amados? Que Jesus se compadece do sofrimento humano. Ele se compadece da necessidade. Ele se compadece do nosso sofrimento. Jesus sempre quer o melhor. Aleluia. E vamos ler ainda João 11, de 1 a 46, nós vamos ler o versículo 22 e 23.
Marta, mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E o 23. E declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Lázaro estava morto, enterrado já há 4 dias. Já não havia mais esperança. Os judeus, eles criam que até no 3º dia poderia acontecer alguma coisa, poderia acontecer um milagre de ressurreição. Mas do 4º dia em diante, eles já tinham perdido a esperança. Por isso, quando Jesus chega para Marta, Marta falou assim: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar, lá na ressurreição do último dia. Aí Jesus fala para ele: eu sou a ressurreição e a vida. Oh, aleluia! Eu sou a ressurreição. E lá no versículo 43, o que é que Jesus diz? Declarou-lhe Jesus: teu irmão vai ressuscitar. E no 43 ele diz: e tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Amados, se Jesus tivesse falado assim: mortos, vem para fora. Rapaz, até Adão tinha ressuscitado naquele dia. Mas não era hora de ressuscitar todos naquela hora. Por isso ele falou assim: Lázaro, vem para fora. Era apenas Lázaro naquela hora. Louvado seja Deus. Isso quer dizer o quê? Jesus, ele é Senhor da morte e ele é Senhor da vida. Glória a Deus, aleluia. Mas de todas essas obras que nós vemos, amados, que nós podemos ver sobre o nome, sobre as obras de Jesus, a obra mais importante que ele fez foi redimir o homem dos seus pecados. Essa foi a maior obra de Jesus. Aleluia, foi quando ele morreu lá na cruz do Calvário. Não só quando ele morreu, mas quando completou, que ele ressuscitou. Aleluia, quando ele ressuscitou, aí cumpriu a obra perfeita do Senhor. Cumpriu o que ele realmente veio fazer aqui na terra. Coloca para mim Mateus 6, 16, 21. E diz, 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao 3º dia. Então não foi surpresa para os discípulos, porque ele já havia falado e vinha dizendo que tudo isso ia acontecer com ele, que ele ia morrer, mas que ao 3º dia ele ia ressuscitar. E por último, amados, eu gostaria de ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de 18 a 21. Eu amo esse texto. Oh, glória a Deus. Diz, ora, tudo provém de quem? De Deus, que nos reconciliou. Deus nos reconciliou com Ele mesmo, através de quem? Jesus Cristo. Aleluia. Por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Ele só não reconciliou a mim e a você, como reconciliou toda a humanidade. Importante que nós vamos avisar para eles: você já tem um crédito com Deus, veio para Ele que você também tem vida eterna. Amém? Glória a Deus. Que reconciliou com Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Passa até o 21. Aí depois, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Deus. Deus que nunca conheceu o pecado, veio à terra como Jesus Cristo, morreu por nós sem pecar e nos reconciliou com Deus. E através de Jesus somos feitos justiça de Deus. Somos considerados justos diante de Deus. Não justo porque temos justiça em nós mesmos, mas porque Jesus nos justificou. Somos justificados em Cristo Jesus. A obra da cruz, amados, ela é insubstituível. Ela é única e ela é insuperável. Não precisa de outro sacrifício, não precisa de outra obra, não precisa de nenhum sacrifício da nossa parte. O que Jesus fez é perfeito para nos garantir a salvação em Cristo Jesus. Aquilo que ele fez de uma vez por todas. Bastou um sacrifício, para sempre somos salvos em Cristo. A obra de Jesus na cruz, ela é singular, definitiva e ímpar. Não tem outra obra.
Somente Ele morreu pelo homem pecador. E eu quero concluir dizendo, qual a sua necessidade hoje? Jesus, o eterno eu sou, está aqui para supri-la. Creia, busque, receba o seu milagre. Hoje é dia de apenas crer e receber o milagre através de Jesus. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar, amados. Que nós possamos confiar verdadeiramente em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Aquele que pode todas as coisas por nós. Aquele que não há impossível que Ele não possa resolver. Amém? Que o Senhor nos abençoe.